o vídeo ficou partido, né? Que existe uma, um limite, né? De vídeo, né? Para ser feito. Então, tive que fazer um novo agora, né? O complemento, né? Lá deu cerca de 30 minutos, né? E agora estamos entrando com o complemento do vídeo, tá? Então, como vimos dizendo, né? Nicodemos tinha consciência de quem era o Senhor Jesus Cristo. E alguma coisa, algo chamou-lhe a atenção, né? E como um homem conhecedor, estudioso, né? Um sábio, um mestre, né? Ele foi procurar o Senhor Jesus dentro daquelas características que nós vimos, né? De ser de noite, não sabemos bem se para fugir um pouco da perseguição provável ou enfim, fugir um pouco daquela notoriedade do dia, né? Então ele foi à noite. Né? Mas é importante entender isso, né? E acontece aquele diálogo com ele e o Senhor Jesus Cristo, né? E ele se surpreende com aquilo. Um homem sábio, um mestre, né? Conhecedor, não era uma pessoa leiga, né? Não era como disse o versículo que nós lemos, né? Esta plebe, ele não fazia parte dessa camada social da sociedade, né? Ele era um homem de ponta, exponente, né? Todos o conheciam, certamente, né? E ele não conseguiu entender o que o Senhor Jesus Cristo quis passar para ele a respeito do novo nascimento, né? Ele literalmente, ele entende. Como pode ser isso? Alguém nascer e voltar ao ventre materno, né? Quer dizer, chega a ser uma coisa até cômica, né? Para o homem que era Nicodemos. Mas foi exatamente isso que aconteceu. E o Senhor Jesus Cristo, ele, depois da sua pergunta, né, desse verso 4, como pode um homem nascer sendo já velho? Porventura voltará ao ventre materno e nascer segunda vez? Não era isso que o Senhor Jesus, evidentemente, estava falando, né? E o Senhor Jesus disse assim, em verdade, o Senhor carinhosamente poderia ou deve ter dito para Nicodemos, não, Nicodemos, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Então essa é a maior necessidade do homem, né? De todos nós, né? Nós não vamos nascer de novo, tornar ao ventre materno, né? Mas a nossa necessidade é efetivamente nascer da água, nascer do Espírito, né? Água, palavra e Espírito de Deus, né? E são vários exemplos. E isso reflete, né, o desconhecimento de Nicodemos, como da maioria da humanidade, né? O homem não conhece isso, não sabe o que é isso, né? Somos cerca de 2 bilhões e meio de cristãos, compreendidos aí misturados, né? Entre católicos e evangélicos, né? Esses têm conhecimento, que até a Igreja Católica prega isso, ainda que de uma forma não muito correta, ou quase não correta, mas ela tem consciência de que a atuação de Deus na nossa vida, a atuação do Espírito Santo na nossa vida, ela é importante, necessária, né, para a nossa salvação, né? Mas quem realmente defende essa doutrina ou essa posição que o Senhor Jesus apresenta a Nicodemos são
os evangélicos, são os protestantes, né? São aqueles que têm verdadeiro mais conhecimento da palavra de Deus, porque o próprio Espírito Santo tem nos ensinado, né? Tem nos revelado. Basta nós estarmos com a palavra de Deus que nós vamos ver que ela nos revela diariamente, né? Então, Nicodemos, ele algumas coisas importantes que ele não conseguia entender, ele não entendeu com aquilo, né? O que significa o nascer de novo, o novo nascimento que a lição hoje nos apresenta. O primeiro aspecto que nós devemos pensar, né, está até no comentário da nossa lição de terça-feira, né? O novo nascimento revela a mudança de uma natureza perversa, né? Nós éramos perversos, né? E Nicodemos, talvez com seus títulos, né, e prerrogativas de um grande homem na sociedade, talvez não se sentisse um homem perverso, mas diante de Deus nós somos perversos, né? Não há dúvida disso. Então, alguns aspectos do novo nascimento que não passou mesmo pela mente de Nicodemos, e ele entendeu como literalmente, como pode um homem já velho retornar ao ventre materno, né? Olha só como é que o nível, né, do pensamento de Nicodemos, um homem daquela estirpe, né, em termos de conhecimento e sabedoria, um mestre em Israel, né? E ele deixa de compreender. Ele revela ali que ele não compreende a necessidade, a verdadeira necessidade do homem. Que, primeiro, né, essa necessidade do novo nascimento, ela é absoluta, né? Não tem jeito, né? O homem que não se aproxima de Deus, o homem que não transforma a sua vida, né, não deixa os seus pecados, não vai merecer da parte de Deus o perdão, porque ele não está reconhecendo Deus ser aquele que providenciou o Senhor Jesus para morrer pelos nossos pecados e nos trazer a salvação. Na sua morte, no derramamento do seu sangue, os nossos pecados, né, foram justificados, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, né? Esse é o que nós sabemos, que nós conhecemos, é o grande ensino, né, das Escrituras, né? Que o sangue do Senhor Jesus, foi pelo sangue dele que nós alcançamos a salvação. E essa grande necessidade que nós temos foi nos outorgada, né? A vida através da morte do Senhor Jesus Cristo. Então, Nicodemos, ele desconhece, por exemplo, que o homem natural é carnal, né? Não há associação de Deus com a nossa carne, né? Nós somos naturalmente criados, criaturas de Deus, né? Mas filhos é somente o que nós entendemos e conhecemos o versículo. Mas a todos que os receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. A saber, resume-se nisso: crer, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, aqueles que creem no seu nome. Nicodemos não entendeu dessa forma. Segundo, o homem, a necessidade é tão absoluta, né, do novo nascimento é absoluta, porque sem ele não vai entrar no reino de Deus. Sem essa necessidade ser concretizada, sem o homem receber o Senhor Jesus como Salvador, não estará vivendo eternamente com Deus, né?
Hebreus 9 e 27 nos fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, né? Então, isso é para o homem natural, né? Isso é para o homem natural. O homem que peca, a alma que pecar, diz lá Ezequiel 18, a alma que pecar, essa morrerá, né? Então é o contexto da alma do homem natural, né? Se não crer, se não nascer de novo, se não passar por esse não nascer de novo, se não for satisfeita essa necessidade na sua vida, ele perderá a sua alma, não entrará no reino de Deus, né? Outro aspecto, né, que ele não entendeu. Nicodemos, apesar de todos os seus predicados, e bons predicados, ótimos predicados, né? Ele era um homem morto nos seus delitos e pecados, né? Todos nós estamos nessa condição. O homem sem Cristo está morto nos seus delitos e pecados, né? Nicodemos não entendeu, pelo menos naquele momento, né? Eu até creio que há muita discussão sobre a salvação ou não de Nicodemos, mas eu creio nela, né? Tanto que ao final nós encontramos, apesar de ser gestos simples, né? Mas eu creio na salvação de Nicodemos, né? A proximidade dele com José de Arimateia e outros, apesar que José de Arimateia diz aquele texto lá, né? Que ele era um crente, um servo ou um discípulo, né? Mas por causa dos outros, né, ele se omitia em algumas coisas, né, algumas questões, né? Mas eu creio na salvação de Nicodemos, né? Apesar de alguns conceitos conceituados, historiadores e, enfim, e existe até um livro apócrifo, né, chamado Evangelho de Nicodemos, né? Então ali relata aparentemente que ele passou a ser um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Mas Nicodemos não viu naquele momento ali, né? Porque o diálogo logo se encerra e não se fala mais de Nicodemos, né? Com exceção dessas duas questões que eu apresentei aqui, né? Mas naquele momento, né, Nicodemos não enxergou, né, o Senhor Jesus Cristo como o Salvador, como aquele que veio a este mundo, como o Verbo encarnado, né, como Filho de Deus, unigênito Filho de Deus, né? E ele não reconheceu isso naquele momento, não entendeu isso, né? Mesmo com a maior pregação que está demonstrada na Bíblia, né? A necessidade, a maior necessidade que o homem tem, que é a necessidade de novo nascimento. É o que nós estamos estudando hoje, né? Então ele não reconheceu que a palavra viva estava diante dele, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, né? O próprio Senhor Jesus Cristo, né? Diz o texto lá, né, que ele estava no princípio com Deus. Ele era o Verbo era Deus, né? Nada do que foi feito, nada do que se fez, deixou dele estar acompanhando. Ele estava presente em tudo, né? E Nicodemos, ele estava diante do autor da vida, né? E não reconheceu que dele, do próprio Senhor, nós somos nascidos, né? Nós somos derivados, sim, de Adão, né? Mas a vida diante de Deus, o Senhor é o autor da vida, né? Então nós procedemos dele,
né? Foi por obra misericordiosa que nós existimos, né? Mesmo diante de tantas imperfeições, né? Esse é outro aspecto. Mas somos imperfeitos, sim. Mas quando reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, ele já tem nos justificados pelo seu sangue perante Deus. Então nós estamos justificados, né? Uma característica do novo renascido. Não nos pareceu, pelo menos a Bíblia não apresentou Nicodemos dessa forma após esse diálogo com o Senhor Jesus Cristo, né? Característica. Primeiro, aquele que resolve o problema da sua maior necessidade, ou seja, entende a necessidade de nascer de novo, de ser um nascido do Espírito e da Palavra, né? Esse é uma nova criatura, né? Vamos ler lá, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7, né? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos, né? Então, essa é a nossa condição hoje, né? Nós somos novos, mas não é bem esse o versículo que eu queria ler. Acho que eu escrevi errado aqui nessa referência, né? Então, o versículo que me interessaria é aquele em que fala que nós somos novas criaturas, né? Tudo o passado ficou, tudo que foi passado ficou para trás. E hoje nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Outra característica do renascido, né? Ele passa a ter nova vida, né? Vivemos em novidade de vida, né? Vamos ver o que diz Paulo aos Romanos no capítulo 7, capítulo 6, verso 4. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Romanos 6, verso 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte, pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, né? Não tem como nós sermos cristãos se nós não cremos que Cristo ressuscitou, né? E crendo e satisfazendo essa maior necessidade que nós temos de nascer de novo através da morte do seu Senhor Jesus Cristo, em crermos nele, nós precisamos e deveremos andar em novidade de vida. É o que faltou, aparentemente, pelo menos naquele momento, essa falta de entendimento de Nicodemos, né? E finalmente, né, Ezequiel capítulo 36, verso 26, vai nos falar a respeito dessa característica, dentro desse aspecto da característica de um renascido, né, de que nós temos um coração novo, né? Um novo coração foi nos dado, né? Foi nos colocado. Nosso coração hoje não é um coração de trevas, né? De pedra, né? Totalmente despreocupado com Deus. Não, nosso coração hoje é um coração de carne, né? É um coração voltado para fazermos a vontade de Deus, né? E Nicodemos não teve esse privilégio. Vamos lá, Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Ezequiel capítulo 36, verso
26. Ezequiel 36, verso 26. Olha o que Deus fala. Dar-vos-ei coração novo. Porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne. Essa é a condição do nosso coração, daquele que é um renascido, né? Importa, não diz o hino 84, se não me falha a memória, né? Importa renascer, é necessário renascer. Não da forma entendida por Nicodemos, né? Mas renascer do Espírito, renascer pela água, né? Pela palavra de Deus, né? Esse é o entendimento que a lição nos traz nesta manhã e que faltou ali em Nicodemos. Eu queria ler ainda alguns textos. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 e 28. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27 e 28. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 27. Né? É o retrato de Nicodemos aqui, né? Não só de Nicodemos, né? Mas da sociedade que se acha, né? Daqueles que se acham acima. E acima de nós está Deus, né? Está essa grande necessidade. E Deus fala assim, ó, Paulo falando aos gentios, ele diz assim, olha, pelo contrário, Deus... Não, vamos ler o 26 também. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Paulo está dizendo assim, irmãos, olha só que coisa, olha que coisa importante aconteceu com você. Você foi vocacionado, né? Então ele diz, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Se alguém acha que é merecedor da salvação porque é um doutor, como Nicodemos, né? Se alguém acha que é merecedor da salvação, como aquele outro que procurou o Senhor Jesus e disse que fazia tudo, cumpria a lei, pagava os impostos, dava esmola, e chegou na hora o Senhor, então vai lá, vende tudo e dá aos pobres, né? Se alguém acha ainda que vai conseguir a salvação nesse contexto, está redondamente enganado, porque esse não é o princípio de satisfazer a maior necessidade, né? Porque a maior necessidade ela vem de Deus. É a partir do momento em que nós compreendemos o plano de salvação. Não são os nossos títulos, não são as nossas propriedades, não são as nossas letras, nada. Humildemente, né? O Senhor tem salvo pessoas aos olhos da sociedade desprezíveis. Aos olhos de Deus, todos nós estamos na mesma classificação. Éramos o quê? Injustos. Não havia um justo sequer, né? Mas tem muita gente que ainda acha que terá uma salvação porque fez isso e aquilo outro, né? Se notabilizou por fazer. Não, não é isso, né? E outro,
outros dois textos. Romanos capítulo 10, Romanos 10, verso 17. Tem que ser rápido, porque o outro horário já está terminando aqui. Romanos 10, 17. Diz assim, olha. E assim, a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Cristo. Né? Então, isso é muito importante. E depois Efésios 2, o tão conhecido Efésios 2, verso 18, né? Que a fé não é... Efésios 2, verso 8, nos diz, porque pela graça de Deus, nós somos salvos, né? Mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. Né? E aí ele diz, ele completa, né? Se há alguém que acha que é por isso aqui, está redondamente enganado. Não são títulos, não são obras, não é berço esplêndido, nada. Né? É aqui, ó. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, então ficamos por aqui, né? Esses dois vídeos ficaram um pouco extensos, eu peço até desculpa, mas ouçam ou vejam, né? Devagar. Eu vou postar isso amanhã, estou postando isso agora, às 10 horas da manhã, né? No nosso Zap, né? É um vídeo gravado, né? Eu estou fazendo para a postagem posterior, né? Então colocarei no grupo da igreja, né? E à medida que os irmãos tiverem tempo, vamos olhando, né? E numa próxima vez, oportunidade, espero fazer um pouco menor, né? Mas foi a primeira experiência minha e da igreja de um modo geral que estará recebendo. Os irmãos estão autorizados a passar para frente para outros irmãos que não fazem parte do grupo do Zap da igreja, tá? Então os irmãos podem também transmitir para os nossos irmãos, né? Essa é a consideração que temos feito, né, sobre a nossa lição da Escola Dominical e desejamos que todos nós tenhamos um domingo abençoado, que o Senhor nos dê forças para ultrapassar essas dificuldades, essas barreiras que estão diante de nós e mais do que tudo, né, lembrar, eu quero ler até a oração, né, a bênção apostólica que está em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13. São duas bênçãos apostólicas que estão registradas na Bíblia. Uma no Velho Testamento, em Números 6 e 24, se não me falha a memória, e aqui em 2 Coríntios 13, verso 13. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém. Que Deus abençoe-nos, né? E até uma próxima oportunidade, se assim Deus permitir. Abraço.